Boa noite, seja super bem-vinda. Eu sou a doutora Vanessa Coutinho e estou aqui para conversar com você sobre compostos bioativos e alimentos funcionais. Eu vou, enquanto você vai. Ai, não era isso que eu queria. Enquanto vocês vão chegando aqui, deixa eu colocar aqui. Boa noite, tudo bom? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Hoje nós vamos conversar sobre compostos bioativos e alimentos funcionais. Oi, Má, tudo bom? Boa noite, Lívia. Boa noite, Pri. Tudo bem? Boa noite, Érico. Claro, super bem-vindo. Claro, querido, pode perguntar, pode participar. É sempre um prazer. Às vezes eu não consigo responder, principalmente para vocês do Insta, porque o celular fica melhor a imagem deitada. Aí eu não consigo ler, tá bom? E o pessoal aqui do Face, tudo bem? Se vocês verem, eu baixar o olho, porque eu tô com 3 programas. Oh, tudo bom? Quem mandou coraçãozinho? Não, quem mandou chorinho? Oi, ideia, tudo bom? Olha só feras aqui, viu? Um grande beijo, boa noite a todos. Lívia, boa noite. Marta, tudo bom, querida? Andréia, Lúcia, mais uma vez. Olha que delícia, viu? Linda é você. Obrigada por estarem aqui comigo. Pessoal aqui que está entrando também no Insta. Hudson, muito boa noite. Margarete, como vai, querida? Boa noite, meu bem. Pessoal, para eu interagir fica mais fácil pelo Facebook, certo? Então, não estranhem, tá? Fica mais fácil para mim pelo Facebook. É. Boa noite, Cleia. Má, você tá nos dois? Vocês entram no Insta, vocês entram no Face, me deixa confusa, hein? Presta atenção, gente. Melhor agora, Margarete, com você, essa super profissional da educação física, sempre estudando, sempre atualizada. Parabéns, viu? Parabéns a todos vocês. Boa noite, Érica. Tudo bom? Raira, tudo bem? Boa noite. Servidos aqui do chimarrão. Aliás, hoje está até a lareira acesa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para o pessoal do. Olha lá, ó. Uhul! Hoje eu tô com a lareira acesa. Agora eu vou tentar mostrar para o pessoal ali, ó. Hoje está friozinho. Não tá frio para a lareira, não, gente. Isso é fiasco, tá? É um charme. Não tá frio para a lareira, não. Mas, enfim, né? A gente tem que fazer um charminho. Não, assim, ó, eu uso muito a lareira aqui no sul para tirar a umidade. Deixa eu ver, melhorou? Não é aqui. Ai, aí fica muito escuro. Acho melhor deixar com, né? Tentar, estava tão bem posicionado aqui. Para ficar minha cabeça na luz e não atrapalhar vocês. Tudo bem, gente? Boa noite a todos vocês. Enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou introduzindo o assunto. Você tá rindo, Lívia, mas é verdade. É charme, puro charme. A lareira, assim, ela tira a umidade. Diz que domingo, ó, quem gosta de serra, podem ir para a serra aqui em Gramado, que diz que domingo vai fazer frio. Tá previsto aí -7, 7 graus pelo menos. -7 é morrer congelada, gente. Vocês não têm noção. Eu sou daquelas que usa lençol térmico, lareira. Se hoje 16, 15 graus, sei lá, já estou usando lareira, imagina quando tá frio realmente. Mas aí é bom que tu põe só um pouco de agasalho e tira a umidade. E a minha gata também adora, ela deita na frente assim, porque fica quentinho o chão, e me abandona à noite, né? Ela dorme comigo lá em cima. Tudo bem, Larissa? Como vai? Nai, tudo bem? Vanessa, muito boa noite, um prazer ter vocês aqui.
Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo? Como todos já sabem, dá um like, compartilha, podem compartilhar, podem mandar beijinho. Eu gosto muito de pôr aqui essa opção de acenar, né, para o pessoal do Insta. Então eu já dou um oi para todo mundo, porque fica mais complicado hoje aqui, ó. Eu acho que está bem alinhado, aí não fica tão estranho. Bem, muito boa noite a todos vocês. Então vem para cá, Má, tá convidada. Traz o marido, as crianças, casa, comida e roupa lavada. Aliás, desculpa, a máquina lava roupa, tá? Mas super bem-vinda. Minha mãe sempre falou que água no feijão e o colchão a gente sempre tem para os amigos. São todos convidados. Então, um oi maravilhoso, uma boa noite para todos vocês. Por favor, dê um like, compartilha, tá? A gente dá um like na página, doutora Vanessa Coutinho, nutricionista e PhD da USP. E hoje nosso assunto... Oi, Carol, tudo bom? E hoje nosso assunto são compostos bioativos e nutrientes no controle da glicemia. Outro dia uma professora que vai começar, já começou a fazer live também, ela falou, mas Vanessa, você escreve, você estuda? Sim, ó gente, eu faço uma cola, claro, uma cola no bom sentido, né? Eu faço um resumo das coisas que eu quero conversar primeiro para organizar meu raciocínio, porque nós temos pouco tempo para conversar, e, enfim... Se eu me proponho a falar sobre alguma coisa, a gente tem que fazer uma revisão da literatura, ver o posicionamento de diferentes entidades, ver o que tem de atual, quais são as alegações da mídia. Claro que sim, tá bom? Tem que estudar sim, gente, não tem que ter vergonha não de montar o material. Em breve a gente vai estar compartilhando os slides. Então vai ser melhor ainda para vocês poderem visualizar o material que eu estou montando para as aulas, para as gravações. Muito bem, vamos começar conversando então sobre os alimentos funcionais e os compostos bioativos. A gente tem uma demanda grande, né, cada vez maior sobre esse quesito. Eu atualizei essas informações, que 1 em cada 11 adultos tem diabetes. E que a estimativa é que 50% dos casos ainda não foram diagnosticados. Ou seja, isso é muito maior do que a gente imagina. 1 a cada 7 nascimentos é impactado pelo diabetes gestacional. 550 mil crianças já convivem com diabetes tipo 1. Em todo o planeta, 5 milhões de pessoas morreram em 2015 devido ao diabetes. A movimentação na área de saúde chega a 670 bilhões de dólares. Então, movimenta, assim, a indústria farmacêutica, a indústria médica, profissionais da área de saúde. Então, o que a gente puder fazer para auxiliar na prevenção, né? E muito antes de sair os novos parâmetros de pré-diabetes, eu já dizia em aula que a gente não tem que usar os parâmetros clínicos, laboratoriais, enquanto nutricionistas. Porque quando chega naquele nível, já é para um médico, para a área clínica, usar como diagnóstico de doença. Nós somos profissionais da área de saúde, então nós temos que trabalhar com prevenção. Dito isso, eu também gostaria de lembrar que alimento não é remédio, mas uma boa alimentação continuamente associada à mudança de estilo de vida, qualidade de vida, novos hábitos associados à saúde, podem promover, sim, uma mudança dos parâmetros metabolômicos e levar, né, a uma melhor qualidade de vida, a uma melhor a uma melhor função metabolômica. Quando diz assim, ó, no histórico clínico familiar, sua mãe, sua família teve diabetes, então as chances de você desenvolver diabetes são maiores. Mas são as chances, isso não é um prenúncio de que tu vai ser diabético. Agora, claro, tua família teve diabetes, tu é sedentário,
come errado, come alimentos com alta carga glicêmica, de alto índice glicêmico. A safada da minha gata já subiu na mesa, viu? Shhh, desce. Ela me provoca porque eu não estou dando atenção para ela. Então, como que a gente vai usar essa informação? A gente vai fazer as considerações em função não de um prenúncio do desenvolvimento da doença, mas da possibilidade. E aí, a partir daí, você vai usar a nutrigenômica para auxiliar essa mudança metabolômica, né? Essa mudança na transcrição de proteínas, de enzimas, que vão levar a um novo perfil e parâmetro metabólico. Então, não é para considerar a questão hereditária como a mais importante, é um dos parâmetros. E se estima que no Brasil, 14 milhões e 250 mil pessoas tenham diabetes. Esse já é um dado mais recente. Então, uma prevalência nacional de 10% pelo menos das pessoas, lembrando que a sociedade médica alega que 50% dos casos não foram diagnosticados. Então, hoje a gente tem tamanha importância disso que, inclusive, discute a prevenção, né? E, portanto, já existe um pré-diagnóstico que é a pré-diabetes, para tentar trabalhar com esses novos casos que estão ocorrendo cada vez mais, né? Então, assim, 500 novos casos de diabetes são diagnosticados diariamente no Brasil. E o alimento, ele é um coadjuvante. Ele é altamente complexo, tem várias moléculas, ele tem várias propostas, né? Que ilustram, a partir dos nutrientes, dos compostos bioativos, do tipo de fibra, o controle de peso, que é importante no paciente diabético, o controle da pressão arterial e também da glicemia, como um dos parâmetros responsáveis. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em glicemia, né, é nesse controle glicêmico. Claro que vou ter que comentar algumas outras coisas da diabetes, mas assim, eu não propus hoje o tema diabetes, mas para fazer essa chamada, essa provocação, que a gente tem que intervir no controle glicêmico, no funcionamento adequado do pâncreas, no monitoramento celular, de como funciona a questão da insulina. Hoje existem compostos bioativos que estão sendo discutidos, tanto no controle insulínico, na insulinosecreção, quanto no efeito de determinadas plantas, de fitoterápicos a alimentos funcionais, compostos bioativos e nutrientes, na diversidade enzimática, química de alimentos, na complexidade da função pancreática. Então, cada vez mais a ciência da nutrição está estudando, né, essa transcrição, essa nutrigenômica, proteômica e metabolômica para avaliar os efeitos do alimento na saúde. E aí a gente vê vários benefícios e associações para tudo isso, né? Então, como eu falei para vocês, são números muito grandes e bilhões aí envolvidos nisso. Além da diabetes, ela vai desenvolver aí obesidade, doenças cardiovasculares, uma morbidade muito grande por associação morbidade e mortalidade com as doenças cardiovasculares. Ainda vai haver um prejuízo da responsividade da insulina, que é uma condição primária, a obesidade, síndrome metabólica, como também da progressão da resistência à insulina, vai levar ao diabetes tipo 2. Isso vai levar a um pane celular na secreção de insulina e um pane na função pancreática também, tá? Nesse controle pancreático. Além disso, como se não bastasse, ainda aumenta o ácido graxo livre circulante e, consequentemente, altera a glicemia e aí leva a uma demanda maior dessa resistência à insulina à geração de doenças aí inflamatórias, a uma resposta inflamatória maior, tá? Os macrófagos vão secretar, por exemplo, uma proteína quimotática de monócitos e vai aumentar a ação da resposta inflamatória.
além da própria alteração lipídica, que associado a isso vai aumentar o TNF-alfa, que a gente já conversou, e citocinas inflamatórias. Então, cada vez mais ação dramática em função dos adipócitos, e também na alteração da síntese de triacilgliceraldeído, hipertensão, né, mecanismos de angiotensina-renina. Então, tudo isso vai ter uma interferência e faz com que o próprio American Diabetes Association, ele propõe que haja uma intervenção alimentar rigorosa. Alimento não é remédio, mas predominando diariamente, ele leva à diminuição, inclusive, do uso da farmacoterapia, tá? Que tem efeitos colaterais, né? Os antidiabéticos, antiglicemiantes orais, como metformina, eu já até citei aqui que eles interferem, sim. Inclusive, a metformina pode diminuir a produção hepática, né, de glicose, e é uma dessas ações, né? E ela iniciou com os estudos da derivação de planta. Então, essas drogas, elas interferem, né, na expressão de algumas enzimas do tecido adiposo, células musculares, endoteliais e vasculares. E a inibição do ativador do plasminogênio, tá? Isso, consequentemente, aumenta aí a resposta, e o objetivo aí da intervenção alimentar vai ser essas ações e intervenções enzimáticas. Então, a gente vê uma série de componentes com essas ações, né? E a Sociedade Diabética Internacional, ela propõe que a gente considere isso em categorias. Então, tem lá os compostos naturais ou preparações que vão afetar a absorção de lipídio, os compostos naturais que afetam a absorção da glicose, e também ele propõe no controle do gasto de energia, tá? Como também inclui a preocupação com alimentos funcionais controladores de apetite. E aí, dentro disso, a gente tem uma série desses componentes e vários alimentos, né? Hoje se inclui até a fitoterapia nesse controle pela própria diretriz publicada agora em 2018, da Sociedade Brasileira também, em que a gente tem aí o pinus coreano, por exemplo, sendo utilizado, o óleo de nozes desse pinheiro coreano sendo utilizado no controle glicemiante, tá? Ele tem altos níveis de ácidos graxos poliinsaturados, e a semente do pinheiro coreano também, e alguns outros tipos de pinheiros auxiliam nesse controle dos efeitos da obesidade e da diabetes. Então, eles estão sendo já propostos, devido à conformação bioquímica dele, a conformação química, no controle de triacilgliceraldeído, sensação melhor de apetite, consequentemente tem uma redução de ingestão alimentar, alteração de quilomicrons, tá? Então, a gente vê desde estudos assim mais intensos, né, sobre esses componentes, como alguns outros alimentos que a gente já tem o hábito, já conhece, e vamos discutir se tem ou não comprovação científica também, tá? Os níveis de evidência, eles são classificados pela reprodutibilidade, estudos de dose e resposta, de citotoxicidade, várias propostas, né, respondem aí a essa fidedignidade. Muitos estudos não apresentam o nível de evidência A, que é aquele mais incontestável. Eu sou a doutora Vanessa Coutinho, hoje nós estamos falando de compostos bioativos, alimentos funcionais e nutrientes, portanto, na saúde, no controle da glicemia. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda, querida, tudo bem? Cléo, como vai? Vanessa, Almaisa, tudo bom? Vilma, boa noite. Carol, já dei um oi, um beijão grande. Carla, tudo bem? Ô, querida, como vai você? Olha só, hein, nós temos hoje uma renomada médica aqui participando. Muito obrigada, viu? Aliás, obrigada a todos vocês pela audiência.
Cléo, tudo bem? Mariluz, tudo bom, querida? Também outra nutricionista fera, super estudiosa, Crislaine, Márcia. Um beijo muito grande, não esqueçam de curtir o vídeo, curte a página, manda coraçãozinho, tudo bom, Leda? Podem compartilhar o vídeo, aliás, hoje nós estamos fazendo novamente, né, uma transmissão pela Estácio, pela página da Estácio, então são todos bem-vindos. Vamos continuar nosso papo enquanto a gente vai conversando. Olha só, então eu trouxe para vocês assim, novos paradigmas da saúde e doença, tá? Proposta quando a gente fala de alimentos no controle da glicemia, sem dúvida, é avaliar a carga glicêmica e índice glicêmico, mas a proposta do alimento funcional não é essa, sem dúvida alguma. A nossa proposta é bem além, é trazer o controle do efeito metabolômico. Então, eu tenho lá, por exemplo, propostos pelas próprias diretrizes, o uso do chá verde. Né? Então, o chá verde ele é usado como alimento funcional. Eu acho que hoje o mais honesto seria classificar o chá verde como um fitoterápico, então eu me preocupo muito, né, da gente tratá-lo como alimento, mas ele faz parte da alimentação, ele tem diferentes tipos de polifenóis, na obesidade ele já está sendo discutido como esse efeito na taxa metabólica basal, e muitas publicações de eficiência dele em pacientes diabéticos. Tá? Então, tem estudos assim com 5.000 participantes, 500 participantes, onde eles avaliam inclusive aquele modelo do HOMA, que é a homeostase da resistência à insulina, ou medidos pela hemoglobina glicada, né? Que é muito mais eficiente que o controle per si da glicemia. Então, tem sido utilizado, sim. Inclusive tem uma meta-análise publicada em 2016 que avaliou 10 estudos com 600 pacientes e eles encontraram que o chá verde não levou um resultado significativo quando os parâmetros são mais precisos para diabetes, ou seja, hemoglobina glicada e o HOMA-IR, que é esse homeostasia, esse método, modelo matemático, né, de avaliação homeostase da resistência à insulina, tá? E então, assim, hoje a gente pode até usar o chá verde como um coadjuvante sem um nível de evidência muito claro com estudos em humanos. Eu quero lembrar vocês que a maioria dos estudos são com camundongos, ratos, e aí na hora de extrapolar isso para o ser humano tem que ser avaliado com bastante parcimônia. Por outro lado, é como eu sempre digo, se não faz mal, pode ser utilizado. Né? Muita gente já tem o hábito hoje de ingerir chá verde e substituí-lo como água. Agora, alimento não é remédio, não suspende-se medicação e se trabalha em parceria com a área clínica médica. Outro alimento bastante conhecido nesse efeito é o jambolão. O jambolão tem uma variedade de nomes, jambu, azeitona do Nordeste, ameixa roxa, sabe aquela árvorezinha que dá o jambolão? Inclusive tem gente que nem sabe que ele é comestível, tá? Ele pode fazer licor, pode fazer vários tipos de preparações, vinagre, geleia. Aliás, eu adoro a geleia, eu uso muito também em recheio de bolo, porque ele mancha bem de roxo. E ele tem várias propriedades funcionais, tá? Não atribuídas somente ao fruto, mas como também ao chá. Ele é antibacteriano, antiviral, antifúngico. E essas propriedades agora também são bastante controversas, né? Teve um estudo na farmacologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles fizeram aí, encontraram algumas discussões de modelos experimentais, que em 7 dias teve redução do nível de glicose em animais, tá? Aí especula que o efeito pode não ser direto à glicose, mas na questão da ingestão alimentar e, consequentemente, há uma melhora da resposta glicêmica. Então, o jambolão com esses recursos. Eu achei um estudo também muito interessante de pesquisadores indianos que também alegam que o jambolão teve redução
E quando eu falo também alegam, não é duvidando, mas a gente tem que ter um bom parâmetro, um acompanhamento da eficiência disso, tá? Então, o nível de evidência para que haja um grau de recomendação, tanto do chá verde quanto do jambolão, não parece ser eficiente o suficiente. Então, se fosse um nível A, os estudos experimentais e observacionais têm consistência. Então, você pode consumir, pode recomendar que está tudo certo. Em nível B, os estudos experimentais e observacionais já não têm tão boa consistência. Em nível C, relatos de estudos que não controlados, tá? Uma opinião desprovida de uma avaliação clínica ou de parâmetros, como eu citei, hemoglobina glicada, o ROMA, que só medir a glicemia, não é um bom parâmetro para esse modelo de doença. Eu já comentei com vocês, né? O que a senhora, minha mãe, faz? Quando ela tem um exame de glicose, ela vai lá, dá uma controlada uns 3 dias antes, e aí vem para mim numa cara de pau, né? Conhece as histórias da dona Dirce, né? Ai, a minha diabetes está controlada, minha glicemia foi de 180. Vocês vão dizer que alto. Não, mamãe chega a 300. E aí parece ser muito bom. Aí você vai ver a hemoglobina glicada dela tá extremamente alterada. Então não é bem assim que a coisa funciona. Eu preciso de parâmetros que reflitam a longo prazo a resposta antioxidante, anti-inflamatória. Eu preciso usar parâmetros que reflitam a longo prazo o estado metabolômico daquela doença. No caso da diabetes, eu sugiro incluir, conhecer o perfil glicêmico, sim, não estou dizendo que não use, mas conhecer a hemoglobina glicada, o ROMA-IR, e enfim, né, a gente poder aí, quem sabe, chegar num nível de usar o TNF-alfa, proteína C reativa, é um bom parâmetro para compreender o estado inflamatório do paciente diabético. Para quem não dei oi, Leda, tudo bom? Marcinha querida, Érica, como vai? Oh, meu Deus, fera da ciência, hein, Márcia? Não exagera, não. Dani Meleri, tudo bem, querida? Ó, quase confundi seu nome, mas corrigi rapidinho, Dani. Professora Dani conosco, outra nutricionista fera. Tuane, como vai, linda? Maria Helena, Grace, tudo bem com vocês? Não esquece de dar um like no vídeo, dá um like na página, curte, e quem quiser é só pedir para seguir, que daí você vai ficar sabendo cada vez que eu entrar ao vivo. Chato isso de ter que estar pedindo like, né? Mas a gente precisa disso, que é para valorizar esse trabalho, esse momento de encontro, de diálogo com os profissionais aí da área de nutrição. Então, falei do chá verde, falei do jambolão, né? Então, assim, o que a gente precisa é que esse efeito do jambolão sobre a glicose é controverso, os mecanismos não são explicados, tá? Já como efeito fitoterápico do chá do jambolão, existem mais relatos, não como alimento funcional. Porém, também tem estudos em que eles deram por 28 dias o chá de folha de jambolão e um placebo, um chá de qualquer coisa que não era jambolão, né? E não teve efeito clínico significativo sobre os níveis de glicose. Então, é bastante controverso essa discussão, né? E também tem um estudo com 27 pacientes que também não encontraram efeito já com seres humanos. Então, tem que discutir um pouquinho isso, né? A alegação é que ele inibe a enzima amilase. São 2 enzimas importantes quando vocês forem ler os artigos e publicações sobre materiais na diabetes, né? Que é a enzima alfa-amilase, ela é extremamente importante nesse controle hipoglicemiante, né? E a alfa-glicosidase, são as enzimas que são também bons marcadores para estudar dose-resposta, dose-efeito desses compostos, tá? A canela também é um alimento funcional bastante proposto no controle da glicemia, lembrando que ela é abortiva, então
Principalmente quando cai nessa discussão de fitoterápicos, tem que tomar bastante cuidado. Quando se usa o alimento funcional obtido de uma planta, tem que tomar cuidado. Agora, a canela, ele é um suplemento relacionado com a melhora do controle glicêmico, tá? E de outros parâmetros metabolômicos. Tem uma meta-análise que eles fizeram com 10 estudos, tá? E de 120 miligramas a 6 gramas de canela, em períodos curtos de menos de um mês até 18 semanas, e eles tiveram uma diminuição do controle da glicemia, também do colesterol, triacilgliceraldeído, LDL colesterol, ou seja, já tem mais artigos relatando essa eficiência, né? Também tem outro artigo de revisão que propôs uma leve, discreta melhora do HDL, então, mas não teve efeito na hemoglobina glicada. Então, ou seja, de fato, para o paciente diabético, enquanto glicose não é um efeito objetivado muito aumentado. Por outro lado, para o paciente diabético, que normalmente vai apresentar doença cardiovascular, vai auxiliar no perfil lipídico, tá? Então ele parece, a canela parece auxiliar no controle glicêmico, mas o quanto ela auxilia é impossível da gente colocar. Agora ela já tem uma recomendação mais formal para paciente diabético cardiovascular com dislipemias e hiperlipemias, tá? O feno-grego, que me perguntaram, ele já tem aí uma outra proposta e são muito conflitantes os resultados. O resveratrol é extremamente interessante, esse sim. Tá? O resveratrol, ele é um polifenólico, ele é natural, ele ativa as citoínas e aumenta o GLUT4, diminuindo a inflamação sistêmica e ainda reduz o estresse oxidativo. Eu não trabalho, eu falo sempre isso em aula, eu acho que o profissional da área de saúde ele tem que tomar cuidado com a prescrição de bebida alcoólica. Resveratrol, ele está muito presente no vinho. Eu não indico essa prescrição. Eu prefiro trabalhar com suco de uva, geleias de frutas naturais, realmente. E aí a gente já tem uma revisão sistemática, meta-análise, em que apresentam excelentes resultados com o consumo de resveratrol e a diminuição da glicemia, tá? Em pacientes diabéticos, inclusive da hemoglobina glicada. Olha a diferença, né? A Nutri fica até feliz, né? Eu já até sorrio, porque há uma eficiência. Aí a gente já começa a falar, poxa, professora, então, ou doutora, então, de fato, o resveratrol tem resultados já em vários estudos de revisão e meta-análise já acarretam a melhora desse controle glicêmico, tá? Mas ainda a gente tem que tomar cuidado que em alimentos funcionais são poucos os estudos que estudam a citotoxicidade dos produtos. Resveratrol, em especial, ele não tem essa associação, mas quando a gente fala de canela, folha de jambolão, aí já sempre que cai para o lado do fitoterápico, sim, tem que tomar certo cuidado, e o alimento também, porque em doses exageradas, eles podem apresentar efeito colateral. O cromo está sendo bastante utilizado também, ninguém tem pergunta hoje, hein? Tá todo mundo tão quietinho. Vocês estão com frio também? Como sobre os rins? O que, Vilma? Repete a pergunta para mim. Oi, Ivan, tudo bom? Cleia, como vai? Fabiola? Dulcineia? Alexandre? Ai, meu Deus, outra fera da nutrição, que alegria. Esse moço lindo, saudades. Vem para cá para a gente fazer juntos, ao vivo. Ia ser uma delícia, hein, Ale? Viu? A lareira já está até acesa, querido. Tem vinho, terminando a live aqui, eu já tomo meu vinho e vou tomar uma sopinha de abóbora, de creme de abóbora. Hoje esse vai ser o jantar. Bom, então o cromo também está sendo bastante utilizado. Claro, um beijo grande. Larissa, linda, tudo bom? Eu falei, né, que o pessoal aqui do Insta para mim fica mais complicado. Eu tô ótima, meu amor. Muito obrigada. Muito feliz com a presença de todos vocês. Dali, como vai? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Vanessa Coutinho. Estou aqui para a gente conversar, né? Esse momento informal.
E hoje nós estamos conversando sobre compostos bioativos e controle glicêmico. Aí agora vamos falar um pouquinho do cromo, né, que é bastante utilizado quando na deficiência de cromo há uma correlação com o aumento da resistência à insulina em pacientes aí que a gente identifica, então, a deficiência de cromo, uma correlação maior com a resistência à insulina, tá? Tem a forma trivalente e hexavalente, que são os mais utilizados. Apesar dos resultados na prática clínica, na prevenção e terapêutica da diabetes, são controversos. Então, tem uma meta-análise com 600 e poucos pacientes, né? Ao todo, eles alegam que não teve efeito na prevenção do diabetes, mas, ao mesmo tempo, teve uma leve alteração na resposta glicêmica e de insulina em pacientes diabéticos, isso em jejum, tá? Outros estudos, outra meta-análise, não identificam diferença entre o grupo suplementado, e aí já tem um coorte com 28 mil pessoas, que eles deram 200 microgramas de cromo, e aí teve uma associação com menor risco do desenvolvimento da diabetes. Então, a conclusão é que mesmo que se tenha um possível efeito hipoglicemiante, tem que tomar um pouco de cuidado com a recomendação rotineira, tá? No paciente diabético, assim como no magnésio também, ele é um cofator em vários sistemas enzimáticos. E as concentrações intracelulares do magnésio, quando reduzidas, elas têm uma alteração da tirosina quinase que agrava a resistência à insulina, tá? Então, isso é bastante importante, sim, principalmente na diabetes tipo 2, é plausível que haja uma correção, e aí a gente já tem estudos de coorte com 500 mil pessoas, né, que onde eles mostram a relação inversa da ingestão de magnésio e do risco de diabetes. E quando se estuda, pega os artigos de dose e resposta, o risco diminui muito, muito. Quanto melhor a ingestão de magnésio, menor o risco do desenvolvimento de diabetes, tá? Então, pacientes com baixos níveis séricos de diabetes, em torno de 1,7, 1,5, a suplementação tem o intuito de restaurar os níveis de magnésio para atenuar o desenvolvimento da diabetes. Tá? Então, tomar bastante cuidado, porque também há sim vários artigos que mostram que a suplementação de magnésio por um período longo, 4 meses, 6 meses, melhorou o controle glicêmico, e isso é interessante, tá? Bastante interessante, são perfis aí desses parâmetros. Primeiro avalia o nível sérico de magnésio, e aí faz os parâmetros que eu já citei para acompanhamento da diabetes e a gente corrige. O vanádio também, enquanto nutriente, vem sendo utilizado, probióticos, prebióticos, óleo de peixe como anti-inflamatório é extremamente importante para o paciente diabético. Dos prebióticos, eu acho que eu gostaria de comentar, né? Aqui, principalmente, até na resposta da hemoglobina glicada, a intervenção com a biomassa de banana, mas isso você pode fazer em casa, né? Você tem lá a banana verde, gente, maravilhoso, um excelente parâmetro para a gente acompanhar, discutir. O camu-camu e cupuaçu também vem sendo muito utilizado nessa discussão, né? Porque eles contêm ácido gálico, catequinas, e aí, enquanto composto bioativo, interfere na atividade antioxidante e anti-inflamatória necessária ao paciente diabético. Inclusive, o extrato de camu-camu, ele contém flavonoides, ácido elágico, ixi, peraí que confundiu tudo. Elagitaninos, tive que escrever. Vocês estão dando risada, né? Imagina o Alex com aquela risada deliciosa. Elagitaninos, tá? Na composição do camu-camu, para quem não conhece, uma frutinha típica do Cerrado, também riquíssima em vitamina C.
e os estudos vêm mostrando uma associação interessante desses compostos fenólicos da fruta camu-camu no controle de peso, na diminuição da intolerância à glicose, na diminuição da intolerância da resistência à insulina. E aí tem várias doses propostas, inclusive tem um estudo do camu-camu que eu adoro, que eles utilizaram esse efeito anti-inflamatório com biomarcador que é a proteína C reativa. Então aí você já tem uma resposta fisiológica dentro desse acompanhamento. E do cupuaçu, delícia, aliás, hein? Delícia. Creme de cupuaçu, hein, gente? É muito bom. O cupuaçu tem flavonoides, flavonas e protoantocianidinas, cianidinas, ó, que leva aí um controle da homeostasia da glicose e também de lipídios, inclusive um efeito hepatoprotetor, tá? Devido ao excesso de sacarose. Então, também tem efeitos comprovados. Então, camu-camu, cupuaçu, olha os alimentos brasileiros, regionais. A Yacon, acho que ninguém quer saber da Yacon, acho que todo mundo quer, né? Tudo bem, Bárbara, Jamile? Alguém tem alguma pergunta? Jace, tudo bom, querida? Como vai, meu bem? Parabéns aí pelo evento que vocês organizaram. Todo mundo dizendo que estava sensacional. Muito bem, parabéns. A Yacon, ela é um alimento funcional, tá? Eles estão considerando alimento funcional. Tanto o Yacon, o tubérculo, né? Como também as folhas. Tá? Ele é riquíssimo em frutano, inulina e fosfo-fruto oligosacarídeos. Então, muita gente paga para a indústria para ter uma inulina, e você tem na banana verde, você tem no Yacon, e é um alimento fácil da gente encontrar. Antigamente era bem mais difícil, tá? Como eu citei, ele tem inulina, ele tem fós, e aí esses vão ser os principais agentes, né? Na ação dele como prebiótico. Então, prebióticos são alimentos que quando a gente ingere são digeridos e são digeridos. O Carla, quer parar de fazer fofoca no grupo? Ah, querida, um beijo, viu? Ter uma médica, uma pessoa da sua qualidade, como pessoa intelectual participando, comentando, é um grande privilégio, viu? Obrigada, querida, obrigada mesmo. A gente pode fazer alguma coisa sobre a saúde ocular, né? Tá convidada para a gente fazer juntas, viu? Pessoal que tiver pergunta, pode ir perguntando, gente. Sabe que é bem informal e nosso tempo está acabando. Tá falando do Yacon, tá? Então, o extrato das folhas, a farinha, ou infusão, como chá, ou o próprio consumo, tem exemplos prebióticos e de bioativos. Os fós, a pectina, lignina, inulina, são todos nutrientes, compostos bioativos presentes no Yacon. Então, os frutanos já são um exemplo, como ele realmente contribui tanto no controle de peso, frutanos, como inulina e fós, né? E a batata Yacon, para vocês terem uma ideia, tem 60% de inulina e 70% de fós, gente. Olha que bacana isso, né? É uma quantidade satisfatória e ele, como já citei aí, tem bastante inulina e isso leva a ação dele como bifidobactéria, melhora a função intestinal, como a fibra, tá? Dietética, por ser decorrente da adição de frutano, a própria inulina, no controle metabólico, na retenção de baixo valor energético, no controle glicêmico, alguns tipos de cânceres, melhora da imunidade, e inclusive em alguns países e culturas se usa o xarope do Yacon. Então ele tem também benefícios aí associados, tá? Como o tubérculo de Yacon, e isso leva a uma exploração tanto da batata, como eu já citei, do extrato, e concentrações variadas de 5 a 20 miligramas com efeitos aí comprovados
e para pacientes diabéticos, mas sempre aquela situação que eu já citei, de que alimento não é remédio, então eles são coadjuvantes. Nós ainda temos aí o uso da taurina no papel dela na diabetes, é conhecida já, é uma das mais antigas, eu acho. Ela é envolvida na proteção do pâncreas, então a taurina tem uma importância como um alimento na atuação da ciência da nutrição, né? Para ser proposto, tem muitos estudos de compostos fenólicos e taurina, que com suplementação de 8 semanas, teve ação na insulina, mas não na glicemia, mas já auxilia. Tudo que for o controle metabolômico de determinadas patologias já auxilia bastante, tá? Então ela é vista mais como uma hoje eu tô complicada, hipercolesterolemia, tá? No controle das hipercolesterolemias. Que mais? Algas é o que mais tem, está tendo muito estudo, né? Ela é rica em ácido araquidônico, palmítico, palmitealítico, pigmentos fotossintéticos, tá? Ácidos graxos saudáveis, vamos colocar assim. E o neoftaleno também tem atividades biológicas, né? Potencializado como alimento funcional em determinados tipos de alga, e é um composto proposto para controle do paciente diabético. A alga vem sendo muito estudada. Hoje, as algas, determinados tipos de algas, elas estão sendo reveladas como antidiabéticas, né? Mas sempre como alimento, tá? Sempre como alimento. Então, isso é interessante. Ela tem uma atividade antioxidante também. Claro que isso é sempre proposto numa atividade fracionada, numa atividade proposta, inibitória de enzimas que estão associadas aí ao neoftaleno, e essa atividade antioxidante dela, da alfa-glucosidase, que eu já citei para vocês, né? A atividade inibitória vai estar associada à alteração tanto de ácidos graxos quanto dos compostos bioativos na citotoxicidade e toxicidade hepática, tá, desses pacientes. Claro que deve. Então, algas, tá, gente, elas são utilizadas, são bioativas, e a gente tem que buscar aí essa responsabilidade. Claro que a gente tem que ter um embasamento na literatura, tá? Esses benefícios aí são extremamente importantes, o uso de catequinas, por exemplo, né, no uso do chá verde, que eu já citei, então chega-se aí uma quantidade estimada de 2 a 3 litros, então tudo tem que ser ponderado. Já tem outras pesquisas que falam de 5 a 7 xícaras, então tem que tomar um pouco de cuidado com a demanda, discutir, mas assim, olha, o composto bioativo no controle glicêmico, ele vem sendo muito estudado, a fibra, as fibras têm uma proposta já bastante evidenciadas nesse status de saúde, na interação genética, no alimento com capacidade de estar proporcionando um impacto melhor à saúde do nosso paciente, tá? Então, isso vai fazer uma diferença bastante grande, benéfica para o nosso paciente. Lembrando do perfil todo desse paciente diabético, tá? Muitos frutos estão sendo utilizados, tá? Como o próprio maracujá, que a gente já conhece um pouco mais, partes do fruto do maracujá, polpa, casca dele, contribui com esse efeito antioxidante, antihipertensivo, tem artigos com associação do controle da glicemia, do colesterol. Agora, varia sempre do tipo de planta, do solo, né? O maracujá ainda, ele é rico, perdão. É que eu tô falando com vocês e tô aqui acompanhando o que os amigos estão comentando, viu, gente? Mas ele é rico em vitamina C, alcaloides, flavonoides, carotenoides, minerais, vitamina A também. E aí ele vai ter uma funcionalidade adequada. Eu gosto muito de trabalhar com a farinha de casca de maracujá, porque ela é acessível, assim como a farinha de linhaça. Fibras, de modo geral, são muito benéficas nesse controle glicêmico, gente. Então, antes de gastarem
muito dinheiro do seu paciente, e eu acredito que o nutricionista ele tem que usar o alimento como um recurso adjuvante para otimizar o efeito da terapia nutricional, não como medicamento, e cuidado com as prescrições aí dos compostos e fórmulas magistrais, que são muito caras para o paciente. Eu sempre conto essa história, o dia que eu levei um susto que um paciente chegou para mim com uma despesa de 2 mil reais, tá? 2 mil reais, e ele ganhava um pouco mais do que isso. Ganhava o dobro, mas enfim, não importa, era a demanda, né, desses compostos é bastante controverso, mas ele não tinha condição financeira de ter aquela manipulação. E aí, pela alimentação, era muito mais acessível. E a gente pode ensinar a fazer uma biomassa de banana, a gente pode ensinar a fazer determinados... O fitoterápico pode ser atribuído, o nutricionista pode prescrever, contanto que atenda a uma carga horária, aos estudos satisfatórios, tá? Mas o maracujá, né, até as sementes dele, os subprodutos dele estão sendo aproveitados nessa área de funcionais, de interesse nutricional, então a casca é riquíssima em pectina, ainda tem flavonoides, as sementes têm ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3 e 6, então vem sendo bastante proposto e estudado por ter aí... tipos de flavonoides interessantes e alcaloides presentes no maracujá. Então, ele é visto como um alimento funcional. Claro, os resultados são controversos, muito bem lembrado, e aí a gente tem que entender e ter uma demanda da aplicação. Sempre falo, não é remédio, não substitui a medicação, mas na prática, gente, a gente vê que o paciente que tem por objetivo o controle glicêmico, seja por síndrome metabólica, obesidade ou diabetes, quando ele tem uma mudança do estilo de vida, de alimentação, e a gente melhora as qualidades da alimentação dele a partir do uso do alimento funcional, como eu citei, né, a banana verde, por exemplo, que tem amido resistente, vitaminas, minerais, aí alguém diz assim... Ah, mas ela tem muito carboidrato. Mas, gente, nem todo carboidrato tem o mesmo efeito. Fibra é um efeito benéfico, a banana verde é um efeito benéfico. A própria biomassa, que é a banana verde cozida e processada. Pode congelar ainda, né, e usá-la como ingrediente para outras preparações, como sopa, agora, por exemplo, que está friozinho. Então, ela tem efeitos benéficos importantes para a saúde, ela tem uma concentração de amido resistente, que é um prebiótico também, então não só auxiliar no nível de glicemia, como no controle e funcionamento intestinal, em alguns tipos de cânceres, no controle do colesterol e glicêmico do paciente diabéticos. Então, tem bastante estudos aí utilizando e comprovando esses efeitos. E para finalizar, antes de eu dar um cheiro e uma boa noite maravilhoso para todos, ainda temos a ação do gengibre, que também é alegado efeitos devido à associação dos compostos fenólicos, que degradam e diminuem essa excessiva produção de radicais livres, e, enfim, diminui o estresse oxidativo e aí um quadro hiperglicemiante do paciente diabético. Tá? Então, ele também vem sendo estudado, recomendado, tanto o chá de gengibre, quanto o consumo do gengibre. Agora, ele tem uma condição adequada. Ó, o pessoal aqui do sul que põe gengibre no chimarrão, fica uma dica. Faça um chá de gengibre antes. Ele demora para ser ativado. Não adianta eu cortar o gengibre e meter aqui no meu chimarrãozinho, porque isso vai amargar o teu chimarrão e tu não vai ter a propriedade funcional. Então, consulta um nutricionista para a gente ter aí o efeito desejado na nossa saúde. Querida, boa noite, eu quero cupuaçu, viu? Fiquei com água na boca. Jaira, linda, vamos ver aqui o que a Cleia pergunta. Doutora, qual o seu ponto de vista em relação à farinha de casca do maracujá? Falei, né?
ela tem bastante estudo, mas assim, ó, tudo depende do perfil, tá, Cleia? E uma coisa importante, Cleia também é uma fera, uma profissional super querida. Hoje estou rodeada de amigos e bons profissionais, hein? A gente... Então, Cleia, eu sugiro que sempre acompanhe o perfil metabolômico. Então, proteína C reativa, a resposta inflamatória do teu paciente, a resposta antioxidante, e para controle da glicemia, acompanhe a hemoglobina glicada, tá? Não só a glicemia em jejum, porque isso é uma resposta muito fraca do estado metabólico do teu paciente diabético. Ela pode ser utilizada, mas não isolado, tá? Nem um pouco. Isolado, não. Aí não tem uma ação esperada, um objetivo para que a gente possa realmente ter esse efeito. Estamos chegando ao fim. Quero agradecer a presença de todos vocês, né? Por favor, gente, façam seus comentários. Ô, Carlinha, muito obrigada, viu, querida? Anne, seja bem-vinda. Cleia, eu acho que eu respondi. Depois, se tu quiseres, me pede inbox, que eu te mando alguns artigos da casca de maracujá, da farinha, tá? Claro que esse é um bate-papo. Nosso objetivo é esse, é provocar, é fazer esse diálogo informal sobre vários assuntos. E quarta-feira que vem, às 20 horas, eu estou aqui novamente com vocês. Obrigado pela presença de todos vocês, um beijo muito carinhoso. E para quem está aqui no Sul, bem-vindo ao friozinho. Como eu disse, eu já estou lá, ó, com a minha lareirinha acesa. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Tá quase apagando e eu não consegui mostrar. Um beijo, boa noite a todos. Quem é de Porto Alegre, vamos marcar um encontro, vamos começar a nos reunir. Quem sabe a gente compartilha e participa desses assuntos. Vocês colocam uma pauta, participam comigo, ia ser um grande prazer. Prazer foi todo meu, Lívia. Obrigada, viu? Obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo carinhoso, uma boa noite. Até quarta-feira que vem.